O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. O canal MultiTV se isenta de qualquer opinião contida nesta produção, dando liberdade de expressão jornalística, política ou religiosa. O programa a seguir é de classificação livre para todos os públicos. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para conversar sobre um assunto que ele é muito recorrente no consultório. É uma coisa que no nosso dia a dia nós percebemos a confusão que os pacientes fazem, tanto dentro do consultório quanto quando vão fazer ultrassonografia. É sobre a tireoide, porque geralmente a gente pergunta para o paciente assim, por que você... o seu médico pediu o seu exame e ela falou assim, não, doutora, porque eu tenho tireoide. E na verdade, todos nós temos tireoide, né? Então vamos começar a desmistificar por aí. A tireoide, o que ela é? Ela é uma glândula pequena, com formato de borboleta, e ela fica aqui assim, ó, no pescoço, que na face anterior do pescoço, embaixo de uma cartilagem chamada cricoide, que é o gogó, embaixo daqui do gogó. Então, essa glândulazinha, ela secreta uns hormônios, que são o T3 e o T4. E esses hormônios, eles agem no nosso organismo todo. Eles têm receptores em todas as células do nosso organismo têm receptores para esses hormônios. Então, conforme a função da tireoide, se ela está funcionando direito, né, a mais ou a menos, né, são as disfunções da tireoide, é que a pessoa pode apresentar alguns sintomas. Então, tireoide todo mundo tem. O que a pessoa pode apresentar às vezes é um aumento na função da tireoide, ou uma diminuição na função da tireoide, ou os nódulos da tireoide, que essas são as disfunções mais comuns da tireoide. Então, a gente vai conversar então um pouquinho sobre isso, né? Quando a tireoide ela está funcionando a menos, né, que é assim até o mais comum, a gente fala que a pessoa está com hipotireoidismo, né? Então, o metabolismo dessa pessoa ele vai estar diminuído na forma geral. Então, o que vai acontecer? Ela tem uma diminuição do hormônio da tireoide. O TSH aumenta. O que é o TSH? TSH é o hormônio tireoestimulante. Porque o que ele vai ver? Que a tireoide está trabalhando pouco, então ele vai estimular a tireoide a trabalhar mais. Então, aumenta a quantidade desse TSH, do hormônio tireoestimulante. Só que a tireoide não vai funcionar, não está funcionando. E ele vai aumentando, tentando fazer com que a tireoide funcione. E isso não vai acontecendo. E quando a gente faz o exame de sangue, que a gente vê que esse TSH está aumentado, é o que diz pra gente? Que a tireoide está sendo estimulada, mas ela não está correspondendo. Ela está mantendo os níveis de hormônio lá embaixo. E aí causa uma baixa de metabolismo, né? Todo o nosso organismo vai sofrer. Porque quais são os sintomas do hipotireoidismo? É como se todo o organismo fosse trabalhar devagar. Se você tem pouco combustível, você quase não anda com um carro, né? Então é a mesma coisa. A gente tem pouco hormônio, a gente vai ficando todo mole, né? Fica mais cansado, sonolento, depressão, queda de cabelo, a pele fica seca, o cabelo fica seco, as unhas ficam quebradiças, que mais? Em caso de idoso, isso pode muito acontecer, surdez, tem a anemia, né? Irregularidade menstrual também, podendo até levar uma anovulação. A mulher não consegue, às vezes, engravidar, e às vezes ela nem sabe que ela tem uma baixa do hormônio da tireoide. E só em arrumar o hormônio da tireoide já conserta o ciclo menstrual, já volta a ovular normalmente, né?
Pode ter ganho de peso também, porque ela não consegue queimar as calorias direito. Então, o ganho de peso, inchaço. Então, tudo vai levando para uma baixa, né? A mulher tudo tá morta, tá cansada. Eu tô falando muito mulher, porque a maior quantidade de afetados somos nós, as mulheres, né? Os homens podem ter hipotireoidismo também, mas na maioria dos casos são as mulheres que têm hipotireoidismo. Então, nesse caso, qual seria o tratamento para o hipotireoidismo? Se você não tem o hormônio, uma outra coisa. A forma mais comum de hipotireoidismo é uma forma autoimune, chamada tireoidite de Hashimoto. O que é ser autoimune? O organismo ele não reconhece a tireoide como se fosse parte dele. E aí ele começa a mandar anticorpos para destruir a tireoide. E nisso vai acontecendo que a tireoide ela vai perdendo a função dela, porque vão sendo destruídas as células da tireoide. E o nome disso é tireoidite de Hashimoto. E Hashimoto porque quem descreveu, quem falou sobre isso a primeira vez foi Hashimoto, foi esse médico, e então ele que descobriu e ficou com esse nome. Mas o caso é que qual que é o tratamento para o hipotireoidismo? Geralmente quem tem hipotireoidismo ele vai tratar para o resto da vida, né? Então o tratamento é a coisa mais simples. Se você não tem o hormônio que é secretado pela tireoide, você vai dar esse hormônio que não é secretado pela tireoide, que é a levotiroxina, o T4. Sendo que a forma que é ativa, a forma que realmente faz com que o nosso organismo todo trabalhe assim, é o T3. Só que esse T3, o T4, ele é transformado pelo T3, para T3. Então, a gente não precisa dar T3 e T4. A gente dando o T4 já funciona. A gente dando a levotiroxina, e no mercado tem vários medicamentos com levotiroxina hoje. Esse medicamento ele é dado como um comprimido pela manhã, meia hora antes do café da manhã. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que às vezes toma o comprimido e come, ou toma o comprimido no café da manhã. E o T4, a levotiroxina, ela para ser bem absorvida pelo organismo, ela tem que o estômago está em jejum, porque a forma que o estômago está mais ácido. Na hora que ele está mais ácido, você passa horas dormindo, e essa acidez contribui para a absorção melhor do medicamento. Poxa, mas e se eu acordei, esqueci de tomar o remédio? Você vai ter que tomar o remédio. Então você vai esperar mais ou menos umas 2 a 3 horas sem comer nada para poder tomar o medicamento, e depois ficar mais meia hora sem comer nada de novo. Isso é muito importante para a absorção do medicamento ser ideal para o seu organismo. Porque no início, quando você começa a tratar o hipotireoidismo, o que acontece? Quando você descobre, não é de cara que você vai conseguir uma dose exata, né? Então o médico ele vai, geralmente você vai ser encaminhada para o endocrinologista, isso seria o ideal, e ele vai começar a dar o medicamento para você e ajustando as doses até chegar num nível que ele veja que o TSH tá bom para você, tá mantendo os seus hormônios num nível normal, com aquele TSH normal. Então você vai na primeira dose, depois você vai repetir o exame mais ou menos de uns 60 dias, um mês e meio a 60 dias, para poder ver se realmente está fazendo efeito, se é aquela dose, se tem que aumentar a dose, se tem que diminuir a dose, porque cada organismo é um organismo. Então cada um vai se ajustar a uma dose.
Então é muito importante que você vá ao seu médico, né? Antigamente, aliás, nos Estados Unidos é feito de rotina. A partir de 35 anos, como é uma coisa muito comum, você acaba fazendo de rotina lá, né? Todo ano é dosado. Eu tenho como rotina pedir exame de tireoide, TSH e T4 livre para as minhas pacientes há um tempo já, porque a gente percebe que a gente acaba encontrando muito hipotireoidismo subclínico. A pessoa já começa a ter um aumento de TSH e ela ainda não tem sintomas. E eu acho que nessa fase você já começa a observar mais, você já encaminha para o endocrinologista, porque ele já começa a acompanhar esse paciente, para poder fazer um segmento melhor, para ter menos sintomas. Você já começa pode já começar a fazer medicamento ou não, isso depende do endocrinologista e do valor de TSH que você encontra naquele momento no paciente, né? Porque, e tem uma outra coisa que é interessante falar, é sobre o hipotireoidismo congênito. Eu estou falando mais do hipotireoidismo, depois a gente fala do hiper. No hipotireoidismo congênito, isso aí é um problema que existe na formação da glândula tireoide quando o neném está sendo formado, né? Principalmente nas primeiras semanas de vida. Então, o que acontece? Pode ser porque a mãe não está tomando o medicamento, né? Pode ser que a criança mesmo não tem o desenvolvimento, né? Tem uma agenesia que a gente fala, não tem a tireoide, ou uma ectopia, que é ela fora do lugar. E a gente vai diagnosticar esse hipotireoidismo congênito como? É o tal do teste do pezinho que a gente faz com o neném, né, que é super importante, todo mundo tem que fazer, porque no teste do pezinho, além do hipotireoidismo, você vai ver se tem algumas doenças metabólicas, mas nesse caso, como a gente está falando do hipotireoidismo, é super importante porque você vai fazer esse teste do segundo dia de vida ao quarto dia de vida. Quando chegar esse resultado, sendo revelado que a criança tem um hipotireoidismo, ela tem que ser tratada logo nas primeiras semanas. Por quê? Porque se ela não for tratada, isso leva a um retardo mental grave. Então, não é uma coisa simples o hipotireoidismo congênito. Ele tem que ser visto pelo teste do pezinho para você não ter uma criança com retardo mental grave por um exame que você não fez. Porque a criança já vai começar a tomar medicamento, assim, viu o resultado, já começa a fazer medicamento para o hipotireoidismo congênito. Então, gente, agora a gente vai para o intervalo breve e quando a gente voltar, a gente vai falar um pouquinho sobre hipertireoidismo.